Um pastor que teve ministério com adolescentes, crianças, volta para adolescentes, vai entrar para discipulado, qual que é a razão? Porque quando a gente pensa em discipulado, a tendência nossa é adulto, né? Então, mas o que é? Você está mudando de foco ou você está pensando em discipulado também com adolescentes? O caso aconteceu um fato interessante, não sei nem se cabe aqui, mas quando eu estava fazendo a faculdade de teologia, meu seminário, eu escolhi um tema de infância, falar sobre a importância da célula na formação da criança. E aí eu vi que uma das coisas que precisa ser resgatada é os pais discipulando seus filhos, cuidando dos seus filhos, pelo exemplo, pelo modelo, pelo dia a dia, porque discipulado é caminhar junto. E quer mais quem caminha junto com os filhos que são os pais. Então eu já desde cedo comecei a perceber que o principal papel era dos pais e que a igreja colaborava com isso. Então no meu papel passou a ser então despertar os pais para fazerem isso. Mas, queira ou não, na falha de família, na falta de referencial de família, nós como igreja também vamos ajudar, mas sempre estimulando os pais a fazerem isso, porque começa na infância esse discipulado. Esse modelo de vida, de caminhar junto, de estar junto, de ser um modelo de Cristo para essa criança, começa dentro de casa, vai para a igreja, os seus pastores, os seus líderes. Então é muito cuidado no berçário, muito cuidado na sala que você está dando alguma lição, a criança está te copiando, está lendo um modelo de Cristo. Que Cristo é esse que você está apresentando para ela? Agora, então, você está colocando que a convivência é a palavra-chave para começar um discipulado, conviver. Se eu for pensar em discipulado na Bíblia, eu vou pensar caminhar junto, conviver. Eu tenho que ver no outro exemplos e modelos e comportamentos, até mesmo as falhas, as quedas, como essa pessoa reage nas quedas, nas falhas, nos pecados. Faz parte, né? Faz parte do crescimento do seu discípulo, daquele que está observando você, a ver essas falhas e falar, não, ele é humano como eu, não tem super-homem. Às vezes a gente olha lá para frente, para quem está lá no público com o microfone, ele conta mil maravilhas, mas no dia a dia, quem é essa pessoa? Nas lutas, como que ela passa? Na perda de um pai, de uma mãe, de um filho, como que ele passa ou ela passa por essa situação? Então esse modelo, essa convivência, traz um ânimo muito grande, dá uma esperança muito grande, que a vida tem altos e baixos, tem aflições, tem tribulações, mas aquele que está cuidando e está se vivendo, vamos passar junto, vamos junto nessa, dá para superar, fé em Deus, esperança, as coisas vão mudar, essa tempestade passa. Agora, a história da igreja no Brasil, não é mais recente, ela foi marcada nos últimos anos, últimas décadas, estou falando da igreja evangélica, né? Por grandes cruzadas, igrejas, algumas igrejas, inclusive, todo domingo à noite tem que ter o culto evangelístico, de apelo, a pessoa vai à frente, né? E as igrejas cresceram muito com isso. Não é? O discurso do discipulado, e mais do que o discurso, a prática do discipulado, ela conviveu com isso ou ela deu uma amortecida e está voltando agora? Eu fui comentar isso até numa reunião de pastores no Brasil, estava tendo um congresso nacional, e eu comentei, no meu ponto de vista, que tinha enfraquecido muito, para mim, na área de jovens, e algumas igrejas estão dando muito foco ao show, ao púlpito, às luzes, ao lugar central do púlpito. Eu não estou falando contra nem a favor, eu estou falando assim que a ênfase ficou nisso aí. E algum do outro lado, falando, pelo contrário, eu estou vendo crescendo demais o discipulado, principalmente o modelo MDA, o modelo vendo do EIB, dessa turma toda. Para o meu lado que eu estou caminhando, as pessoas estão nos solicitando muito e necessitadas e pedindo isso. É uma realidade, há um clamor das ovelhas por cuidado, por discipulado, porque só aquilo, eu acho que cada evento tem a sua contribuição, né? As cruzadas, o culto, o evangelismo de rua, seja todas as formas, mas um tripé, eu vou dizer assim, uma das bases da igreja cristã é o discipulado. Sem ele, não consolida, não cria firmeza, não caminha junto, não forma discípulos, não forma pessoas responsáveis, entendendo o seu chamado, entendendo o seu papel como cristão aqui na terra. Então, de perto, caminhando junto, é que vai dar essa diferença. O púlpito é muito importante, né? As cruzadas, os evangelismos, os acampamentos. Sim. Eu sou uma pessoa formada em acampamento, então assim, eu sei do valor disso tudo, mas nada substitui o cuidado. Alguém que caminha junto, alguém que aponta uma direção, mostra um alvo para a pessoa. Agora, no caso, então, tendo o discipulado como uma tônica, uma coisa forte da vida cristã, tira-se do pastor, da igreja que é pastor-cêntrica, essa centralidade, né? Porque ele não vai conseguir discipular todas as ovelhas. Aí joga para a comunidade. O maravilhoso é isso. Eu não sei se foi no programa seu, foi em algum momento que alguém estava discutindo e eu já estava vindo estudando sobre isso, eu pensei o seguinte, o modelo Antigo Testamento era o sacerdote o centro da coisa, isso. Ele era a pessoa que tinha acesso a Deus para até propiciar a mediação com Deus. Jesus vem e cria um modelo de caminhar junto,
olhem para mim, eu sou o exemplo, eu sou o modelo, os discípulos vêm da mesma forma, criam uma comunidade que anda junto, supra a necessidade um do outro juntos, vê quem tem, quem não tem e dá uma forma de conviverem junto nesse modelo que um ajuda o outro, não só nas razões financeiras, sociais, mas também de um cuidado pessoal. E aí vem a dispersão, eles vão espalhar para o mundo todo, também esse modelo persiste quando vai para a Ásia, conquista a Ásia, conquista os outros lugares, com esse modelo de ser comunidade, de um socorrer o outro, de um ajudar o outro. Vem um modelo de Constantino que oficializa a igreja e dá ela como um tom de oficial e começa a voltar para o Antigo Testamento. Sacerdotal. Né? Tira a centralidade que cada pessoa que tem Cristo, que tem o Espírito Santo, é uma agente no reino. É uma pessoa que cuida do outro. Porque o chamado de Jesus vem e segue-me, mas tem um preço, tem um sacrifício. Romanos vai dizer que é um sacrifício vivo, é um sacrifício que tem que correr atrás no sentido de entender que vai passar dificuldade, vai morrer para você mesmo, mas vai ajudar o outro. Tudo que eu te ensinei, ensina no outro. Passa para o outro, caminha junto com o outro. Com esse advento que começou ali de novo em Constantino e vai para os outros séculos, a centralidade do sacerdote, e aí perde o que Pedro falou, que todos somos sacerdotes. Nós temos que fazer o real. Então, assim, nós temos que, como cristãos, todos que aceitam Jesus são chamados também. E aí você vê um novo convertido apaixonado por Jesus, ele quer falar. Ele quer ir falar para as pessoas. Ele não tem a noção de tudo ainda, mas a maior sede dele é ir cuidar, é falar. Então, esse resgate que cada membro que tem Jesus de verdade é fazer o seu papel de cuidar do outro, discipular o outro. Quando você fala, achei legal que você fez um breve resgate histórico aí do primeiro século, os 3, 4 primeiros séculos, até chegar em Constantino. Interessante que em Constantino volta também o altar, né? O altar vira o centro, né? Uhum. E não é o altar, mas não é. Jesus tinha instituído isso, o lugar de adoração não é mais aqui ou ali, ou Jerusalém, o que seja, mas o lugar de adorar em qualquer lugar, é onde eu estou, tá? Onde tiver 2 reunidos meu nome, onde tiver pessoas. Então, outra coisa importante que é a sacralização do altar de novo, né? Isso você tanto que muita igreja hoje ainda fala, vai lá no altar, igreja evangélica, você não pode ter altar em igreja evangélica. Porque o altar é o lugar do sacrifício. A igreja romana faz, porque tem a Eucaristia. Aí tem todo um propósito de falar que aquilo ali é. É o sacrifício de Cristo. Tanto que qualquer um pode subir, né? Nos cultos ecumênicos eu tenho cuidado e o carinho de fazer o que eu pedi o padre fazer. Eu posso deixar o povo subir aqui, porque eu faço uma dinâmica com os formandos, de ocupar o pódio, um lugar de maior acesso e um lugar de vai conquistar outros lugares. Eu sempre peço e tenho cuidado para poder dividir o pessoal para subir. Uhum. Mas essa questão, então, com Constantino, então, resgata o altar e o clericalismo fica forte, quer dizer, o sacerdote para um grupo pequeno de pessoas. A reforma, ela quebra a ideia do altar e quebra a ideia do clero? Isso foi que a reforma foi um grande ganho, está tentando até hoje. Por isso que alguns vão dizer que precisa da reforma hoje. Ou reforma. Ou eles vão clamar por isso, porque hoje está precisando resgatar isso, porque, queira ou não, ficou a centralidade, o clero e o povo, o clero e a pessoa que não sabe. Quantos hoje tentando entrar em alguma igreja não pode, porque a instituição não permite isso? É claro que o movimento das células trouxe uma participação muito linda e muito legal, mas ainda não é tudo ainda. Ainda continua o centro, a distância entre povo e, que é pior ainda, tem alguns modelos hoje que é o clero bem forte e o povo lá embaixo comendo migalhas no sentido de esperar tudo do outro, né? E causa também uma dependência, porque esse clero forte, eu tenho que ir nele, eu dependo dele. Quanto que se eu sou o agente do reino, eu me submeto a uma liderança, é claro, eu estou debaixo de uma coordenação, mas eu sou livre no Senhor, no Espírito Santo, para poder ir fazer o que eu tenho que fazer em qualquer lugar, no meu serviço, na escola, em casa, na rua, no ônibus. Eu estou a serviço do Senhor, né? Agora, quem pode discipular, pensando biblicamente? Né? Quem porque tem o discipulador e o discipulando, né? Então, esse discipulando, vamos pensar, uma pessoa recém-convertida, ela tem que ser passível de discipulado. Isso. Quem é que pode discipular? Se fosse olhar, a Bíblia vai dizer alguém que não seja nécio, que não seja uma pessoa que não seja... igual é o bispo, igual é essa pessoa que seriam... E se usar o mesmo critério. Mas a gente vê muita história na Bíblia, quando começou, de alguns lugares que começam, pessoas simples que estão começando na caminhada e que começaram a cuidar dos outros. Então, se a gente vai falar assim, criar uma regra, falar assim, tem que ser, você limita muito. Porque tem situação que começaram aquela comunidade naquela hora, os primeiros que converteram, que estão apaixonados e precisam fazer. E acabam sendo eles que serão, pelo mover do Espírito Santo, os primeiros a fazerem. Se fosse olhar uma ordem assim, humana dizendo assim, seria uma pessoa que tivesse mais experiência para ser o exemplo com o outro. Mas eu já vi
casos de discipulado que caminharam junto com uma comunidade recém-formada, não tinha ninguém com capacidade maiores, e outros lugares do mundo da mesma forma, até dependem de outros ensinos para poder fortalecer isso. Eles começaram do zero e quem tinha um pouco mais de vivência e experiência, cuidando dos outros, iam aprimorando isso e com o tempo ia se acertando. Porque também eu creio no discipulado de mão dupla. Eu tanto aprendo quanto eu passo. Entendeu? Então, assim, eu nesse processo, quantas vezes eu estou tratando com alguém e eu estou sendo tratado naquele mesmo assunto, naquela mesma área, eu estou caminhando junto. Estou vencendo um pouquinho mais que você, mas também estou na mesma batalha. Eu acho que essa transparência, essa sinceridade vai ajudar o outro a ter um irmão de carne e osso me ajudando, que está passando pela mesma coisa. O ideal é que fosse um pouco mais experiente, para poder ajudar o outro, mas não é uma regra, eu não quero fechar como uma regra, porque pode limitar alguns lugares e quem está nos ouvindo hoje pode ser diversas pessoas, então eu não sei onde vai chegar. Você falou de sinceridade, transparência e mencionou humildade. Humildade. Né? Esse que vai discipular tem que ser humilde. Outras marcas além disso? Não ser carrasco, não ser dominador e manipulador. Tá. Porque tem gente que não toma cuidado e vai fazer um discípulo para ele. E sempre lembrar que é discípulo de Jesus. E sempre lembrar que ele está livre para qualquer momento ir também. Esse discipulado, ele pode ter um início, mas não tem um fim. Mesmo longe também, essa pessoa pode ser uma referência para você de discipulador. Sim. Então eu percebo que essa caminhada tem que ser uma caminhada livre e que esperar a pessoa ouvir e ela ruminar isso, ela entender isso. Não é uma coisa sobre pressão, sobre coerção, falando que tem que mudar qualquer coisa. Mas eu conheço muita experiência aí, meio evangélico. Você citou Carrasco, né? Carrasco. Mas é coisa assim, eu não vou nem citar os nomes, até por uma questão ética aqui, mas assim, que o discipulador tem que dizer com quem você vai namorar, que hora que chega, o que vai fazer, que hora que chega. Quanto que gasta de dinheiro, como que faz isso. Pois é, isso é coisa de dominação. Não, e as pessoas ficam tão assim, pensam que todo o evangelho é desse jeito, que toda a igreja é dessa forma. E pessoas que passam por essa experiência, quando vêm relatar, ou quando chega a vir procurar ajuda em outro lugar, elas estão assim, tão desanimadas, desacreditadas, traumatizadas, que elas não querem viver o momento dele da igreja, querem longe, porque pensam que todos serão desse jeito. E não é isso. É uma liberdade de você ensinar. O próprio Deus faz assim com a gente. Ele nos dá através da longanimidade dele, essa de deixar esperar as coisas acontecer, de ir andando, e a pessoa, no tempo dessa pessoa, ia acontecendo as coisas. Então, a mesma paciência que Deus tem com a gente, quanta coisa não mudou ainda, precisa mudar, que a gente tem que ter com o outro, de saber que tem o tempo dele. Né? Então, acho que, ou dela. Então, cada um vai ter o seu tempo para poder caminhar. E cada um de se interpretar, porque não é só a questão da razão. É uma questão de histórias, sentimentos. Envolve o ser humano de uma forma integral, não tem outro Agora, jeito. você falou dele ou dela? Esse negócio de rapaz discipular moça, moça discipular rapaz, você acha que esse negócio dá certo? É complicado. Não é? Seria bom evitar, muito, porque o risco é muito grande. Mas é aquilo que eu falo, tem lugar que não tem como. É aquele que tem alguns modelos que brincar com mesmos bêbados, né, na história. É claro que todo cuidado é pouco, é ideal que chame uma garota para estar junto, para fazer esse discipulado junto. Eu sempre procuro ter alguém, se é feminino, e a gente vai trabalhar, minha esposa está junto, ou das líderes que estão comigo poder fazer isso junto, pela afinidade, mas o cuidado é sempre importante, porque a gente não é só... os riscos são muito grandes. Então, assim, a pessoa deve tomar... Muitos já caíram, muitas pessoas experientes já caíram. Então, se tem um aviso, uma placa avisando, cuidado, é bom ter cuidado e vigiar. Eu lembro do Beto, da Getsema, do Feliz Beto, ele falou, hormônio não converte. Não. É isso mesmo. Muita prudência, né? Ô Wagner... Porque imagina você ouvindo as histórias, aquela história da pessoa ela abrindo o coração, e às vezes sem querer, sem pensar nas consequências dessa fala, envolve cada um. Então, assim, e a gente não sabe o dia mal que a gente está nele. Então, assim, qualquer coisa pode acontecer. Tanto para a pastora que está discipulando, ou a pessoa, não ser só a pastora que discipula, para qualquer pessoa que puder discipular, ter esse cuidado, porque qualquer um pode cair nessa história. Tem que ter afinidade? Eu vou contextualizar minha questão. Quando eu fiz seminário, eu fiz em São Paulo, era um internato, fiquei lá 4 anos. E a direção do seminário fazia o quê? Eles designavam um aluno do segundo ano para ficar discipulando, entre aspas aqui, um aluno do primeiro. Então, sim, você tinha um horário por semana, tantos minutos, você tinha que citar um versículo, decorar um versículo e analisar o versículo e compartilhar com aquele seu discipulador motivos de oração. Mas a coisa não era... Fluía. Porque era compulsório, você entende? A coisa assim, alguém no gabinete lá disse, o Wagner vai discipular o Cássio. De repente ele não tinha afinidade. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu penso que é bom que tenha afinidade porque vai precisar de ter confiança.
credibilidade. Se você já conhece a pessoa, já facilita muito. Mas vamos pensar um recém-convertido, ele não conhece ninguém e você foi a pessoa que começou com ele essa caminhada. Vai ser uma caminhada de conhecimento e o novo convertido está muitas vezes muito aberto para querer ser ajudado, ele não conhece. Mas para quem já está caminhando há mais tempo, se não for para afinidade, vai levar muito tempo até acreditar, abrir o coração. Aí você citou uma coisa que existe muito discipulado, que é muito formal. Não que precise de texto, de estudo, mas uma coisa muito boa é que seja essa flexibilidade de ser livre. De poder, pode ter um roteiro, pode ter tudo, mas acho que essa liberdade, por exemplo, eu não sou formal, não tem como me ver formal. É ruim. Mas eu não, cadê o seu gabinete, cadê o seu escritório? Eu não tenho, eu vou para a rua, eu vou para a lanchonete, eu vou para o cinema, eu vou para algum lugar, vamos comer uma pipoca, vamos comer um sanduíche, tomar um açaí e vamos bater no papo. Entendeu? Então, assim, é esse modelo. Agora, se precisar da sala, tem gente que precisa da sala. Até alguns assuntos precisa da sala, porque o lugar fechado, reservado, para pessoas que se quebrantar e quer chorar e quer fazer. Então, o lugar fechado vai ajudar muito nesse sentido. Mas, no normal, é uma caminhada junto, como Jesus fez. Foi caminhando e foi descendo a lenha, caminhando, ensinando, edificando, exortando, pondo para cima os seus discípulos. Agora, tem currículo, assim, o discipulado, tem um currículo, tem um conjunto de saberes, de princípios bíblicos que tem que ser ensinado. Qual que é a forma de fazer o discipulado? Tem gente que precisa de roteiros, porque tem gente que não consegue linkar as coisas. Eu acho que sempre tem um parâmetro, é muito importante as coisas básicas, porque o principal no discipulado é ensinar valores, princípios e fundamentos, para a pessoa ter essa solidez para enfrentar em qualquer momento da vida as situações que vai passar. Então acontece, tem gente que precisa desses roteiros, outros têm uma facilidade muito grande de lembrar dessa caminhada e ao longo do caminho, à medida da necessidade daquele assunto, por conhecer o seu discípulo, ele sabe que precisa tratar daqueles assuntos e aí de acordo com a história, com o momento que está vivendo, com a situação que está vivendo, as relações, os relacionamentos que estão tendo essa pessoa, ele vai trabalhando naquelas áreas que precisa ser trabalhado. Outros já precisam de uma caminhada com roteiro, que esse roteiro suscita conversa, suscita o diálogo para poder tratar em alguns assuntos. Eu não vou fechar a questão que precisa ou não precisa. Alguns precisam, outros não precisam. O importante é lembrar, não é só um conjunto, é um todo. E precisa lembrar desse todo e formar essa pessoa em todas essas áreas. Eu também creio que no discipulado, algumas pessoas contribuem colocando seus tijolinhos. Então, assim, eu já passei por vários discipulados. Então, assim, eu vejo hoje, olhando para trás, que cada um foi colocando um pouco disso, igual o Nelson Massambani, você conheceu muito bem, foi meu primeiro discipulador. Então, se ele teve a sua contribuição, foi um tempo, veio o Kaiser na minha vida, e como que foi esse tempo de caminhada, assim, vários foram colocando também essa questão, e cada um com estilo, eu não posso comparar o estilo de um com o estilo do outro. Então, assim, é de estar pronto também a entender que determinada situação, igual o Nelson foi para os Estados Unidos. Nós somos amigos até hoje, continuamos com contato, se eu precisar de uma referência de alguma coisa, eu continuo falando com ele, o Kaiser da mesma forma. Mas essa liberdade de poder ir e saber que você tem uma conexão com alguém para poder abrir o coração e falar assim, dá sua opinião sobre isso, o que você acha. E a pessoa que não foi dominadora sobre você, foi a pessoa que te ensinou a pensar, ensinou a tomar suas próprias decisões, ela vai te ajudar muito nesse ponto. Entendeu? Foi parceiro. Você falou dos Estados Unidos, você voltou recentemente dos Estados Unidos, e até um outro tema que eu quero voltar a discutir, quero discutir contigo num outro programa. Né, nós falamos até na rádio, né? A questão, hoje de ser evangélico e tomar posições evangélicas está tendo repercussões jurídicas até, né? Mas eu quero uma outra pauta. Eu quero perguntar sobre os Estados Unidos. Eu te acompanhei à distância no seu tempo lá, mas você foi em várias igrejas. Lá, o discipulado, como é que está? Está no mesmo nível do Brasil? Lá está mais avançado? Como é que você percebeu isso? Você percebe dois mundos diferentes. As igrejas brasileiras têm um comportamento, as igrejas americanas têm um outro comportamento. E vi igrejas que estão juntas, igrejas americanas e brasileiras juntos no mesmo espaço. E interagindo entre elas em algumas situações. Mas eu percebi que, por um lado, está um risco muito grande essa questão de falar de grupos pequenos dentro das casas para algumas pessoas, porque eu percebi lá que tudo é processo, vou processar. Então tem muita gente que também lá quer ser aproveitador da situação, vai viver sobre dinheiro de processo. Então tem gente hoje que está se limitando muito, pensando muito no que vai fazer e cuidar do outro, com receio de ser processado. Então eu vi muito disso. E os brasileiros, muitas vezes, que seriam as pessoas que vivem em comunidade, que gostam de fazer festa, que gostam de fazer,
estariam aptos para poder trabalhar muito com discipular, para essa mania brasileira de gostar de festinha, de conviver junto, que seriam, mas estão tão cansados e sobrecarregados para o modelo de igreja que está muitas vezes, que eles não querem também fazer. Apesar que célula está crescendo muito, nós vemos várias igrejas indo para lá e fazendo um trabalho muito interessante, mas eu vi que hoje, por causa de uma série de coisas, hoje eu entendo muito mais os filmes que estão passando, essa série de filmes que está vindo em Quarto de Guerra, vários filmes que estão falando, A Cruz, Você Crer na Cruz, estão vindo, aquele até o último, Deus Não Está Morto 2, a gente começa a entender a cultura americana, que tem que ser resgatada, um monte de coisa, que se perdeu na escola não pode falar, na onde não pode falar, o que pode falar aqui, não pode falar ali. Então, assim, tem muito disso acontecendo. Então, tá uma mistura muito grande, apesar que eu não vi a primeira vez visitando lá, porque você conhece uma parte. Estados Unidos, cada lugar é bem diferente. Então eu senti assim que está um processo muito esquisito, no sentido assim, tem muita coisa boa, muita coisa linda acontecendo. Estão repensando um monte de coisa sobre esses cultos que eram muito festivos, eles continuam, mas pensando mais, resgatando o discipulado, porque porque eles estão acabando esse processo agora, ou finalizando um processo, e estão avaliando esse processo. Nós estamos entrando nele. Então, assim, o que eu vejo, eles sentiram falta dessa necessidade de cuidar e voltar e cuidar das pessoas, porque esse produto desse tipo de culto, que é só centralizando ali, não gera pessoas com compromisso com o Senhor, com esse chamado de cuidar o do outro, de fazer discípulo, ser discípulo e fazer discípulo. Então, eles estão repensando, com aquelas pessoas que eu conversei, eu fico pensando o seguinte, agora você dar o cego para poder apalpar o elefante, cada um vai falar do elefante uma coisa. Sobre o que eu vi dos Estados Unidos, no sentido assim, onde eu vi a parte que eu vi, eu percebi isso, que alguns estão resgatando o discipulado por experiência, que só ficar nos cultos, nos púlpitos, não foi um resultado muito bom. Foi bonito, é bonito e continua, muita luz, muita tela, muita coisa bonita produzida, muita unção, mas precisa do cuidado um a um. Agora, por outro lado, são leis que estão lá também, que estão contrabalanceando com toda essa realidade deles. Além dessa questão cultural, que os Estados Unidos e o Brasil, suas diferenças, acabam influenciando a forma do discipulado. A questão de temperamento. Há temperamentos que são mais que dificultam mais o discipulado, não é? Talvez uma pessoa mais tímida tenha dificuldade, é isso? Tem assim, e até temperamento explosivo, porque só chegar ainda mais discipulador muitas vezes. Então, assim, vai muito do temperamento. E por isso que você falou aquela pergunta sobre afinidade, porque imagina, tem gente que tem uma dificuldade muito grande com pessoas mais ríspidas, mais pega pesado. Então, se ela tem dificuldade, ou então vê o pai naquela pessoa e tinha uma resistência muito grande com o pai, então é um limitante para isso. É claro que Deus faz o seu milagre, a gente já viu tanta coisa acontecer nessa área, mas essa afinidade, observar o temperamento, vai ajudar também no processo. Até porque também, nesse processo, vai ser tratado o discipulador também. Porque se a caminhada durar, com o tempo, acho que essa troca de informação entre os dois vai dar um equilíbrio também para quem está discipulando e para quem é discipulado. Então, acho que a caminhada é legal nesse sentido, porque vai ver o crescimento dos dois, né? Vai ser o equilíbrio disso aí, que o Espírito Santo vai estar agindo, vai estar fazendo, né? Para terminar, o discipulador tem que... Tá acabando. Você não sabe o que eu ouço aqui nesse ponto. O povo lá... Olha, você fala que discipulador não pode ser controlador. Aí o editor lá falou, falta tanto tempo, tá acabando, falta 30 segundos. Mas eu quero fazer uma pergunta rápida. O discipulador tem que ser mais pastor ou mais mestre? Eu vejo que o discipulador ele tem que ser mais humano. Ele tem que ser mais gente. Porque ele vai ter o dom mais sobressaindo mais na vida dele. Mas para aquela conversa do dia a dia, ele vai ensinar, ele vai ser mestre, ele vai ser apóstolo, ele vai ser pastor, ele vai usar de todas as ferramentas que ele tem. Então ele tem que usar de tudo, ele tem que usar o evangelista. Então ele vai ter que usar todos os leques. Ele tem que ser humano, porque o humano... Irmão dele. Irmão dele, alguém que tem compaixão, gente que anda junto, que come junto. Esse é o papel principal, do que falar do título, da função que ele tem, é muito mais do que isso. É alguém que se interessa pelo outro, aí não importa como ele faz. Ele tem que deixar da banca um pouco, falar na linguagem do outro, ele tem que falar no dia a dia do outro. Se enrolar muito, é muito difícil para o outro entender, entendeu? Então eu penso, a minha resposta seria assim, né? O meu pensamento, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.